Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando para avisar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa estar recebendo essas orações nos momentos em que elas forem postadas. Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Romanos 8, capítulo 28, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho muito interessante, irmãos, esse versículo falar que todas as coisas cooperam. Irmãos, quando fala de todas as coisas, é todas as coisas, seja elas boas ou seja elas ruins, tudo que acontece na nossa vida, irmãos, ela coopera para o nosso bem. Eu falo isso, irmãos, porque eu acredito que tem pessoas que estão escutando essa mensagem que talvez esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez você se questiona porque você mesmo sendo cristão, você está passando por certas dificuldades. É problema no casamento, é problema no trabalho, é problema entre a família, entre os amigos. E você se pergunta o porquê que isso está acontecendo com você. Mesmo você fazendo tudo certo, mesmo você sendo obediente a Deus, obedecendo os mandamentos, vivendo em santidade, mesmo assim você tem passado por muitas tribulações, muitas perseguições. Mas como eu disse a você, meu querido ouvinte, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, irmãos, ele pode usar essas situações difíceis para poder te fazer chegar no lugar que ele tem planejado para a sua vida. Foi o que aconteceu, irmãos, com José. Nós sabemos que José, irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Mesmo José, ele sendo um homem fiel a Deus. Mesmo José, ele sendo uma pessoa boa, uma pessoa justa, mesmo assim, irmãos, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mas era justamente, irmãos, neste lugar que Deus ia fazer de José o governador. José, ele era escravo na terra do Egito. Mas era justamente, irmãos, neste lugar que Deus ia fazer de José o governador daquele país, daquela nação. Então aquilo que aconteceu de ruim na vida de José, aquilo que aconteceu de ruim, Deus ele converteu para ser algo bom. Deus fez aquela situação ruim cooperar para o bem de José. Então, irmãos, não fique triste quando alguma coisa de ruim acontecer na sua vida. Talvez Deus está permitindo isso acontecer justamente para cooperar para o seu bem. Para que lá na frente você olhe para trás e você pense, não, eu precisava passar por aquilo. Por mais que foi algo ruim, foi necessário. Porque se eu não passasse por aquilo, hoje talvez eu não estaria no lugar onde eu estou hoje. Meu querido ouvinte, Deus, ele não perdeu o controle da situação. Muito antes de José, ele ser vendido como escravo, Deus já tinha revelado a ele através de um sonho que José, ele seria alguém de valor, ele seria alguém importante. Deus, ele deu a José um sonho em que tinha muitos feixes. Um feixe era dele e os demais era dos seus irmãos, do seu pai e da sua mãe. E nesse sonho, os feixes dos seus irmãos e dos seus pais se curvavam ao feixe dele. Ou seja, irmãos, o que Deus ele queria dizer através desse sonho? Que chegaria um dia em que José ele seria respeitado pelos seus irmãos e pelos seus pais. Deus ele estava mostrando a José, ali naquele sonho, que José um dia seria governador do Egito. Olha só, irmãos, muito antes de José ele ser vendido como escravo, Deus ele já sabia o que ia acontecer. Deus ele já tinha um plano na vida de José. Deus ele já tinha escolhido José para governar.
E quando acontece algo de ruim conosco, quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, nós começamos a nos questionar, a questionar a Deus. Por que isso está acontecendo? Será que Deus ele perdeu o controle? Será que Deus ele falhou no plano? Não, meu querido ouvinte. Deus ele não falhou, ele não errou e ele não perdeu o controle. Deus permitiu os irmãos de José vender ele como escravo, justamente para colocar José onde Deus queria. José, ele estava justamente no lugar onde Deus queria, porque era lá no Egito, o lugar onde ele foi vendido como escravo, que Deus faria dele governador daquele lugar. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês também uma história que aconteceu comigo. Há uns 5 anos atrás, irmãos, eu decidi comprar uma moto. E essa moto, irmãos, era uma moto um pouco antiga, era uma moto já usada. Mas, irmãos, eu queria muito comprar uma moto. Eu não me importava de ter uma moto usada ou uma moto muito antiga. Eu só queria, irmãos, ter uma moto. E eu lembro que eu comprei essa moto. Mas, irmãos, essa moto ela me dava muito problema. Eu me lembro, irmãos, que ela estava sempre estragando. Aquela moto, ela sempre parava de funcionar. Eu tinha que estar sempre levando ela na oficina. E como eu usava a moto para trabalhar, toda vez que eu deixava, irmãos, ela na oficina, era um prejuízo muito grande. Porque além de eu estar pagando para poder consertarem a moto, eu ainda não trabalhava porque eu precisava da moto para trabalhar. Então, como ela estava na oficina, não tinha como eu trabalhar. E eu me lembro, irmãos, que eu comecei a questionar a Deus nessa época. Porque eu sempre fui dizimista. Eu sempre fazia as minhas ofertas. E eu comecei a questionar a Deus por que aquilo estava acontecendo. Por que Deus estava permitindo a minha moto ela sempre estragar? Porque, irmãos, eu lembro que a minha moto ela saía da oficina num dia, mas depois eu tinha que voltar com ela. Eles nunca conseguiam resolver o problema. A moto ela estava sempre estragando. E mesmo pagando para consertar todas as vezes, ela sempre voltava a estragar novamente. Eu comecei, irmãos, a questionar a Deus. Por que Deus estava permitindo aquilo acontecer? Toda hora a moto estragar. Mesmo levando na oficina, eles não conseguiam resolver o problema. E eu comecei, irmãos, a questionar a Deus. E eu comecei a não entender o que estava acontecendo comigo. Mas, irmãos, teve um dia que eu decidi comprar uma moto nova. Mas eu lembro, irmãos, que eu não queria comprar uma moto nova porque eu não queria gastar dinheiro. E eu não me importava em andar com uma moto antiga, uma moto usada. Mas, irmãos, não dava para continuar. Porque era uma moto que estava me causando muitos problemas, muito prejuízo. Então, irmãos, eu tive que comprar uma moto nova. E eu fui à concessionária e comprei uma moto nova. E, irmãos, foi a melhor decisão que eu tomei. Eu não queria, mesmo não querendo comprar uma moto nova, irmãos, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque a partir daquele momento, irmãos, todos os problemas, eles acabaram. Né? Aquela dor de cabeça, aquela preocupação constante. Eu me lembro, irmãos, que eu saía de casa, mas eu não tinha certeza se eu ia conseguir voltar para casa com a minha moto, porque eu sabia que a qualquer momento ela podia estragar. E você que tem carro, você que tem algum veículo que está dando problema ou que é muito antigo, você sabe que é algo muito ruim de passar por isso quando a gente sai de casa com o nosso veículo e pelo fato dele estar com alguns problemas, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente tem aquele receio de que a qualquer momento ele pode acabar estragando. Irmãos, essa é uma sensação muito ruim. Eu espero que ninguém passe por isso. E era isso, irmãos, que eu estava passando. Eu estava perdendo dinheiro, eu estava gastando dinheiro para tentar solucionar um problema que não era resolvido. Eu sempre saía de casa com receio de que a qualquer momento, né, a minha moto ela poderia estragar. Mas depois, irmãos, que eu comprei uma moto nova, parece que todas aquelas preocupações ela acabaram. E realmente, irmãos, acabou.
Eu não queria comprar uma moto, mas foi a melhor escolha que eu fiz. E, irmãos, por que que eu estou contando essa história para vocês? Porque, irmãos, algum tempo depois que eu comprei essa moto, Deus ele falou comigo que o que ele tinha para mim era melhor do que eu queria. Ele permitiu tudo aquilo acontecer, aquelas dores de cabeça, aquela preocupação. Ele permitiu aquela moto estar sempre estragando, porque ele queria me dar algo novo, algo melhor. Ele queria, irmãos, que aquela preocupação, aquela dor de cabeça, ela acabasse, ela cessasse. Mas para isso acontecer, irmãos, eu precisava trocar de moto. Porque aquela lá, irmãos, não tinha como. Já era. Irmãos, tem coisas na nossa vida que não tem como a gente insistir mais. Eu queria, irmãos, insistir naquilo, mas Deus, ele tinha algo muito melhor para mim. Ele tinha algo novo. Ele queria me dar um veículo que não me desse dor de cabeça. E graças a Deus, irmãos, foi a melhor decisão que eu tomei. Mesmo eu não querendo, mas foi a melhor decisão. E Deus ele permitiu tudo aquilo de ruim acontecesse para que eu tomasse a melhor decisão. Ele permitiu algumas portas se fecharem para que eu entrasse na porta que ele preparou para mim. E talvez, irmãos, é isso que está acontecendo com você. Talvez Deus ele tenha fechado as portas. Deus ele tem permitido situações acontecer. E não é que Deus ele faz as coisas acontecer, não, é que ele permite. Deus ele sabe que algo vai acontecer e ele pode impedir, mas ele acaba permitindo aquilo acontecer para justamente te colocar no lugar onde ele quer. Foi assim que aconteceu com José. Foi assim que aconteceu comigo. E talvez, irmão, seja isso que esteja acontecendo com você. Mas, irmãos, continue perseverando, porque Deus, ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Eu creio nessa palavra. Apenas continue, irmãos, fazendo a vontade de Deus, que no momento certo, a vitória, ela vai chegar. Amém? Eu quero orar com vocês aqui neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, nós glorificamos ao teu nome, porque nós sabemos, ó Deus, que nada saiu do teu controle. E até as coisas que são ruins, que acontecem conosco, o Senhor faz cooperar para o nosso bem. Foi assim que o Senhor fez com José. Ó Deus, José, ele foi vendido como escravo para a terra do Egito. Mas foi lá que ele conseguiu, ó Deus, o cargo mais alto que tinha naquela época, que era o de governador. Abaixo somente de Faraó, José ele governava toda aquela nação. E Deus, nós sabemos que o Senhor permitiu aquilo acontecer na vida de José, para justamente fazer ele chegar no lugar onde o Senhor queria. Eu acredito, ó Deus, que essas batalhas, essas dificuldades que este ouvinte esteja enfrentando, é porque o Senhor quer levá-lo ao lugar que o Senhor já preparou para esse irmão. Mas para ele chegar, ele precisa passar por essas situações. Mas eu peço a Deus força, dê a esse irmão força, capacidade para poder passar por esse processo, por essa etapa. Eu sei, ó Deus, que tem irmãos aqui neste momento que são fiéis ao Senhor, pessoas justas, pessoas honestas, mas que estão passando por algo difícil, estão passando por uma calúnia, por uma difamação, por algo ruim. Mas talvez, ó Pai, isso seja algo que vai levá-la a um lugar de destaque. Essas situações difíceis é que vão levar esse irmão para um lugar que o Senhor quer colocá-lo. Então, ó Deus, por mais que seja difícil passar, nos ajude a entender que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E que no momento certo, ó Deus, o Senhor vai nos honrar. No momento certo, o Senhor irá nos recompensar. Essa é a oração que eu faço. E desde já, ó Deus, te agradeço. Crendo no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã.
Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.